Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live. Deixa eu só acertar isso aqui porque está meio longe demais. Tudo bem? Espero que todos estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Eu estava esperando que o Kiki entrasse. Vou ver se ele entra aqui. Como ele não entrou lá, eu imagino que seja por aqui. Boa noite, Lu. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos ver se o Kiki entra aqui ou se vai ser lá no perfil dele. Se for no perfil dele, a gente muda correndo. Olá, Rayane. Que tal? Vamos ver se o Kiki aparece por aqui. Enquanto ele não chega, eu vou contando para vocês. Se ele não aparecer, a gente corre para lá. Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu acabei de mandar uma mensagem para ele, mas ele não me respondeu. Então, na verdade, eu estou em dívida com o Kiki. Nós, na verdade, estamos há muito tempo tentando acertar essa live de quinta-feira, mas seja por intercorrências do clima que aconteceu aí em algumas semanas atrás, seja por questões aí envolvendo a vida do Kiki lá agora que está com um neném novinho. A gente acabou tendo que desmarcar. Hoje a gente definiu certinho essa live aqui com vocês. A gente vai tratar de um tema que é um tema que eu estou querendo há um tempo enfrentar com vocês. Eu vou, a partir já da semana que vem, se tudo correr bem, tornar as lives das terças-feiras, lives nas quais a gente enfrenta o tema do ser homem. E, bom, estou esperando o Kiki entrar, nada dele. Será que ele está lá fora? Não? Ele ligou a live dele. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou desligar. Ah, entrou. Grande Kiki. Estava esperando você. Deixa eu te chamar aqui, cara. Volta aqui. Volta, Kiki. Pera aí. Como é que eu faço para pegar você, cara? Eu não sei como pega você aqui. Eu inverti. Deixa eu ver se ele pede aqui, se ele solicita entrar. Estou esperando você solicitar aqui, Kiki. Ô Luiz, meu filho, cadê você? Será possível que hoje vai ser difícil de novo? Solicita aí que eu não estou conseguindo te pegar, cara. Ah, consegui. Chamei você agora, tá bom? Ah, grande Kiki. Tudo bem, cara? Finalmente! Salve, salve. Boa noite, Pacheco. Mais um susto, né? Tá, nós estamos aí cheios. Será possível que de novo vai dar errado? Eu esperei um pouquinho só para esperar a adrenalina subir, ele ver um pouco mais tenso. Criar um certo clima de drama e de expectativa. Tudo bem, cara? Exatamente. Eu tô bem, graças a Deus. E você, como está, meu caro? Tudo bem também, Kiki, tudo bem. Graças a Deus também tudo em paz. Que bom, que bom. Enfim, deu certo a nossa live. A última tivemos um problema aí com a conexão, mas cá estamos, né? Fico muito Acho que feliz. agora tá tudo bem. Aí não tá caindo o mundo, não, né? Aqui não caiu o Não. mundo hoje, então tá tudo bem. E eu fiquei preocupado. Hoje era umas 5:30 da tarde, eu estava na clínica. O tempo começou a fechar, começou a trovoar. Rapaz, só me falta de novo dar um temporal aqui na cidade de São Carlos e ter que suspender uma vez mais a live. Mas, né, graças a Deus e Deu a São certo. Pedro, o tempo tá excelente por aqui. Muito bom, muito bom. E aí, Kiki, eu tava anunciando para as pessoas aí brevemente, muito brevemente, na verdade, eu estava dizendo para eles desse tema de hoje, sobre ser homem, e estava dizendo de um projeto meu aí, de um desejo meu de começar a tornar isso um ponto de referência aqui. Para além, evidentemente, né, da alegria que é poder conversar com você, eu fico ainda mais feliz de saber que a gente está tratando de um tema que eu acho que é dos mais candentes e certamente dos mais importantes na sociedade atual, né? Sim. E acho que a gente pode começar
a conversar um pouco sobre isso, né? Sim. É curioso, né? Quando você falou desse tema, me chamou muita atenção, é algo que tem me chamado muita atenção, por diversos motivos, mas especialmente por conta da prática clínica, onde eu recebo, assim, pessoas, no caso homens, homens do sexo masculino, que você percebe que vivem um drama terrível por conta dessa dificuldade que eles têm em encontrar esse elemento masculino nas vivências mais profundas e também nas vivências mais periféricas deles. Assim, parece que essa questão do tornar-se homem, essa questão do masculino ficou um pouco apagado, virou tabu. Hoje, se você fala um pouco desse universo masculino, se você começa a entrar na questão da simbólica do masculino, enquanto um elemento de penetração, né, pegando um gancho até mesmo lá na própria Cabala, em que o homem é o sol, a mulher é a lua, porque o homem se doa, a mulher recebe. Parece que toda vez que você toca, né, em algo mais ou menos desse tipo, assim, você recebe algumas olhadas, você recebe algumas críticas profundas, como se falar a respeito da diferença dos sexos, que é fantástico, né, e mais especificamente do que é ser homem e dos atributos, das características do sexo masculino, fosse uma agressão, fosse de uma perversidade assim terrível, né? Então, assim, eu acho que é urgente mesmo, Pacheco, que nós comecemos a encontrar o lugar antropológico do homem em todas as suas camadas, em todas as suas dimensões, o que é o homem na dimensão biológica, na dimensão psicológica, na sua dimensão espiritual, começar a devolver o masculino ao homem, porque não só os homens padecem hoje de referências e de reflexões mais agudas sobre isso, mas as mulheres estão sendo altamente penalizadas porque a figura do masculino foi tirada. Aí sofrem as mulheres, sofrem os filhos, sofrem toda a sociedade, por quê? Porque em vez de homens, desculpe, nós estamos nos tornando meninões crescidos, né? Então eu acho que urge falarmos dessa questão do masculino, né? E aí o tema da live ficou curioso, né? Moleque, seja homem, né? Que é uma frase que está em desuso hoje em dia. Está em desuso. E, inclusive, é uma coisa muito interessante, né? Eu não queria nem avançar por esse campo, mas eu acho que a ideia, né, do seja homem, né, me chama muita atenção, porque você não fala para uma menina seja mulher, né? Exatamente. E você precisa falar disso para um homem, né? Você precisa falar disso para um menino, seja homem, né? E por força de uma série de questões próprias, inclusive, né, da dinâmica, da formação, né, do masculino, porque a formação do masculino não é óbvia, né? Ela pressupõe uma tomada de atitude, efetivamente, né? A identificação com o masculino, ela é mais complexa, efetivamente, se a gente pensa na escala do desenvolvimento, né, psicossexual humano, né? É evidentemente, né, a identificação com o masculino, ela é evidentemente complicada, né, complexa, né, trabalhosa, porque a relação que a criança tem, né, nos primeiros anos da vida dela, os anos fundamentais da vida dela, é uma relação muito próxima com a mãe. A mãe tem um papel preponderante na constituição daquela pessoa, né? De forma que, né, o primeiro elemento identificatório mais imediato que a criança tem, de fato, é com a mãe, né? É o feminino, né? É a resposta de acolhida que ela tanto, pela qual ela tanto anseia, né? A experiência do amar, né? Que passa, né, necessariamente por aquele amor desinteressado, por aquele amor profundamente doado, né? Que a mulher tem. Isso tudo vai deixando marcas muito significativas, né? Quer dizer, eu não sou muito afeito à psicanálise, e eu costumo ler, né, aquelas fases do desenvolvimento psicossexual do Freud, né, que eu acho que certamente é uma contribuição bastante interessante, não é algo, né, com o que a gente pode se ater como referência antropológica, certamente, mas se a gente pega de uma perspectiva literária, metafórica, tem aspectos muito interessantes ali, né? Eu gosto muito de ler as fases do desenvolvimento psicossexual, né, como fases que, no fundo apresentam para a pessoa elementos do amor, né, do que é o amar e ser amado, né?
Quer dizer, há algo naquela fase inicial, da fase oral, né? Quer dizer, que carrega um elemento de amor que é esse mesmo quer dizer, de um certo consumo, né? Quer dizer, de um amor desinteressado que é doado, mas que eu anseio, tenho sede por ele, né? Até um momento em que de repente você, né, você começa a entender que há uma necessidade de também dar de si algo, né? E é quando surge justamente todo o problema da fase anal, né? O controle de esfíncteres, né? Quer dizer, eu começo a dar algo de meu para o mundo, né? Quer dizer, até que você vai amadurecendo isso e começa a perceber que, né, a experiência do amor pressupõe também algo de uma relação de poder, né? Quer dizer, não é um poder entendido como um massacre sobre o outro, mas o amor entendido justamente, o poder entendido justamente como uma doação, né? Quer dizer, uma entrega de si, né? Uma entrega total de si para alguém, né? Quer dizer, que é o que acontece na fase fálica, né? Depois o momento da latência, né? Como também é preciso que na experiência do amor haja, né? Uma calmaria, né? Haja uma coisa do tipo, né? Você tá bom, beleza, né? Tem uma liberdade na jogada, né? Eu não estou mais à mercê de movimentos poderosos, né? Instintivos, ou seja lá que nome que tem isso, até o ponto da maturidade suprema, na qual a gente concebe o amor como lugar de generatividade, né? De fertilidade. Mas seja como for, não quero falar sobre isso, porque não é o tema que me interessa, mas o que me chama a atenção, né, nisso tudo é pensar que justamente, né, dizer seja homem, né, no meio desse movimento inteiro onde o amor está na jogada, né, o amor está sendo solicitado, é difícil você encontrar o elemento de luta presente de forma fundamental. E o masculino pressupõe, né, quer dizer, uma marca fundamental do masculino é justamente o enfrentamento, né? É justamente o conflito, né? E se não há um conflito num momento específico dessa trajetória inteira, um conflito que é marcado justamente pelo seja homem, cacete, para de, né? Dizer, para de ser mariquinha, né? Dizer, se não há um conflito que... Oi? Engole esse choro. Engole esse choro, moleque, né? Se não entra em cena uma coisa como essa, né? O risco é que o processo identificatório, né, dizer, se fixe, dizer, num amor entendido como uma coisa muito soft, né? Dizer, muito delicada, né? Muito feminina, né? Muito da acolhida. Dizer, e o amor do homem não é o amor da acolhida entendido, né? Tal como a mulher o faz, né? Dizer, o amor do homem é um amor da luta, um amor conflituoso, né? Um amor diferente. Então, só para dizer, né? Vira homem, moleque, né? Seja homem, moleque, né? É uma coisa que a gente vai escutar e a gente nunca vai escutar seja mulher, né? Seja mulher, menina, né? A gente nunca vai escutar isso, né? Porque tem algo de um trabalho que a gente precisa fazer. E um trabalho que a luta pelo processo identificatório do masculino pressupõe muitas coisas aí, que é um pouco o que eu gostaria que a gente pudesse conversar. Mas, enfim, eu só queria pegar esse gancho aqui, porque eu acho que isso aqui é genial e algo que a gente abandonou, né? De fato, acho que naquela vez que a gente conversou sobre ser pai, eu acho que, inclusive, eu comentei isso aqui com você, mas, enfim... Foi mesmo. Eu acho que, em germe, nós já tínhamos a proposta de algo nesse sentido, né? E que bom abrir essa discussão hoje em cima desse tema. E você falou de algo interessantíssimo, porque realmente, se nós formos parar para olhar, não só a nível psicológico, mas também a nível biológico, parece que todo o substrato da pessoa humana, o substrato básico da pessoa humana, ela é feminina, por excelência. Sim. Se nada for feito, e assim, alguns podem concordar, outros discordar, pouco importa, isso é ciência, isso é ciclo de desenvolvimento vital, desde da vida que se inicia no útero, né, até o apogeu dela. Se nada for feito, naturalmente, as coisas tendem a ter notas, elementos de passividade, de receptividade. Tende a ter características e atributos muito femininos. Eu não sei falar dentro do campo da genética, porque não é a minha área, né, não é aqui a nossa área, mas inclusive o embrião, ele já tem, é claro que já está definido lá o sexo, né, XY ou XX. Cromossomo, pelo menos cromossomicamente falando, né? Cromossomicamente falando, já está definido, mas assim, se não tiver, num dado momento, naquele cromossomo que já está definido,
enquanto um sexo masculino, uma transformação, uma metamorfose, vamos assim dizer, né, na passividade, no modo de ser e de continuar na vida intrauterina, aquilo tenderia, inclusive, a ser uma mulher. Sempre há no ser homem um elemento de virada, de força, de intensidade. Não porque nós queiramos, né? Não porque eu, né, Luiz Henrique, ou você, Pacheco, ache por bem que as coisas sejam assim, mas porque elas simplesmente são. É olhar para a realidade e simplesmente constatar. E aí você disse uma outra realidade interessante. A criança, já nos primeiros dias, nas primeiras horas, semanas, meses de vida, ela está inserida numa comunidade quase que estritamente feminina. Não só pela presença muito marcante da mãe, a quem ela olha, suga e mama, e sente o tato, e sente o cheiro, e tem todo um processo simbiótico fortíssimo com a figura materna, mas também porque, na grande maioria das vezes, quase 100% das vezes, a criança ela está sendo cuidada por uma comunidade feminina com vó, com tia, enfim, né? Assim, a mulher ela chama outras mulheres para comporem essa comunidade, esse ninho de cuidado, de abrigo com a criança, e a criança desde sempre tem uma afinidade e já tem referências femininas. E assim, olha aqui em casa, pego, né, os meus dois filhos, o Tomás e a Catarina, como que é natural para a Catarina, com 3 anos de idade, Pacheco, ser feminina? Como que é natural? Né? Abrir a gaveta da mãe e pegar o salto e subir no salto, e se olhar no espelho, e querer se maquiar, e fazer pose, né? e falar com as mãos moles, né? Assim, e querer ser vista, e querer ser assim, honrada. E você percebe que no homem, aí eu pego o Tomás aqui em casa, de 2 anos de idade, ele se sente ainda meio que fora, meio que perdido, assim, quem sou eu no estudo? Parece que minha irmã naturalmente sabe como ela deve se portar no ambiente. Eu, enquanto homem, sou ainda um pouco desajeitado, não sei muito bem qual o meu papel, qual o meu lugar. Por quê? Porque desde sempre parece que no homem há uma expectativa de que uma força seja colocada, um caminho seja apontado, né, uma atenção seja dada para que de fato ele se torne aquilo que ele deve ser. Em contrapartida, naturalmente, a mulher caminha a passos muito mais largos e com uma compreensão muito mais profunda no campo do feminino. Perfeito. Então, assim, o homem a todo momento precisa dessa exigência, precisa desse convite, precisa desse apelo à consciência dele dizendo, rapaz, moleque, engole esse choro, levanta daí, torne-se um homem, encare a vida de uma outra realidade, pare de ser um bunda mole, pare de ser um fracote, vai lá e se arrisque, vai lá e tente novamente, vai lá e ajude a tua mãe, vai lá e se sacrifique pela tua irmã, vai lá e compre essa briga que ela é tua. Assim, e quando a gente fala, né, de ter uma certa agressividade, não é para que se torne, né, uma pessoa agressiva, violento, né, mas para que ele consiga entender que dentro dele, ou ele começa a estabelecer uma certa luta, para que lá fora ele consiga se mostrar como alguém generoso, como alguém com grandes ideais, grandes aspirações, disposto a servir, ou então o que nós iremos ver é isso, é um mundo do homem altamente feminino. São meninões crescidos com características muito femininas, muito femininas. Aquela ideia do sol, que eu acho fantástica, né? Enquanto uma simbólica do masculino. O sol enquanto um ser de ação, diferentemente da lua, né? A lua recebe, a lua gosta de ser vista, né? Ela traz para si, ela puxa para ela. O sol não, o sol ele não precisa ser visto, sequer ele quer ser visto. Ele quer simplesmente atuar, ele quer clarear, ele quer iluminar. Sim. Essa ideia, inclusive, do homem que não deve buscar honra. Esse negócio de honra, diz um rabino que eu gosto muito, né? O Shalom Arush, né? Ele tem um livro Jardim da Emuná, que ele escreve só para homens. Né? Fantástico. Que legal, ele fala, um livraço. E ele fala, olha, um homem que quer ser honrado é um homem que já traz em si características femininas. Porque a honra é um atributo especificamente feminino. Porque a mulher ela quer que falem dela,
que vejam ela, que lembrem-se dela. Por quê? Porque isso tudo é elemento passivo, é uma atitude passiva de alguém que recebe olhares, recebe atenção, recebe a honra. O homem, diz ele, jamais, jamais deve buscar a honra. Em última instância, o homem é aquele que sabe que Deus tudo vê, e se um dia ele for honrado, é por esse ser. Jamais por outros, jamais por um igual, jamais por outro homem, jamais por uma mulher. Ele faz o que faz porque ele deve fazer aquilo. Perfeito. Não porque os outros irão ver, irão aplaudir, irão bajular. Então, assim, entende? Quando isso tudo fica perdido, nós começamos, inclusive, a disputar com as mulheres. Começamos, inclusive, a roubar o que deveria ser dado a elas, entende? A coisa vai ficando caótica, né, Pacheco? Perfeito, exatamente. E aí, sabe que uma coisa que eu fico pensando, né? E é algo que a gente chegou a tratar lá naquela live sobre no Dia dos Pais, né? Sobre os pais, e que eu acho que é algo que no fim das contas, né? Explica ou ajuda a entender um pouco essa dinâmica aí, né? Do homem que não consegue assumir esse lugar do conflito. Que é o fato que a gente, mais do que nunca, né, na história humana, a gente vive uma sociedade sem pais, né? Uma sociedade na qual a figura do pai é uma figura inexistente, né? Pelas mais diversas razões, né? Desde da perda do sentido, do significado, da potência, né? Do que significa o ser pai, né? Essa pessoa que de fato te lança, né? Te coloca na vida, porque esse elemento de passividade da mulher, né? Ele tende também a estacionar, né? Ele tende, uma mãe, né? Ela trata um filho de 30 anos como ela trata um filho de 2, né? Para ela, para sempre é o meu filhinho, né? O meu menino, né? Ou seja, ela tende, né? Essa dinâmica também, né? Na mãe, a dinâmica da manutenção, né? Da permanência. E a dinâmica do homem é a dinâmica do conflito, da inserção, da criatividade, da mudança, da transformação, da luta, do conflito, né? Repetindo. E para que isso aconteça, é preciso que eu tenha, por um lado, né? Alguém que me lance, alguém que me jogue, que me sustente nesse lançar, né? Alguém que me envia para frente, né? E, por outro lado, eu preciso, e aqui está o nosso problema, né? Uma sociedade sem pais não é só uma sociedade no qual a família, né, nuclear perdeu a figura do masculino, mas é uma sociedade na qual a figura do homem ela não existe. Né? É uma sociedade que você não tem uma clareza de um modelo masculino para seguir. Né? E isso torna, né, é impressionante, porque os homens são órfãos. Né? É impressionante a orfandade do masculino que a gente enfrenta na sociedade atual. Né? A gente não tem figuras de homens, né? Modelos arquetípicos significativos de homem na contemporaneidade. Isso é uma coisa impressionante. Os homens são todos frouxos, são todos moles, são todos soft. Se não são soft, são machões, né? E os machões são inseguros, né? Os machões são profundamente inseguros, são pessoas que não têm segurança na vida. E por isso são violentos, e por isso desvalorizam o feminino, né? Porque não conseguem conceber a clareza da complementaridade, né? O conflito, ele é resultado exatamente disso, né? Ao mesmo tempo que eu quero inserir, ao mesmo tempo que eu quero criar, ao mesmo tempo que eu quero, né, eu quero ter o controle, eu descubro que há uma fragilidade, né? Uma fragilidade que me impõe o tempo inteiro a necessidade de reconhecer, né, aquilo que Jung chama, né, do trazer para a cena, né, do masculino, né, a ânima, né, o feminino. Ou a gente, né, a sociedade moderna, ou levou tão a sério essa ideia né, da ânima, né, de agregar ao ânimo, né, a ânima, né, que a gente acabou ficando, né, emasculado, né, a gente acabou perdendo a capacidade de inserção, perdendo a capacidade criativa, a gente passou a ser desinteressante. Os homens são profundamente desinteressantes na sociedade atual, ou a gente levou, né, a coisa às consequências da negação completa do feminino e, portanto, justamente vira uma violência virulenta contra o feminino, que revela uma insegurança. Né? Eu não posso trazer à tona a minha limitação, eu não posso trazer à tona a minha fraqueza. Né? Se eu trago à tona a minha fraqueza, opa, pera lá, né?
Você é uma bichinha, né? Dizer, não, pera lá, é da natureza humana carregar né, o limite, carregar a dificuldade, né, a incapacidade, né, a impotência. Né? Dizer, este equilíbrio tênue, que para o masculino ele é muito é de uma complexidade gigante, né? Quer dizer, perdeu para a gente uma referência. Né? Então a gente não consegue mais olhar para modelos de masculino, porque a gente não os tem. Né? E aí o que acaba acontecendo com todo mundo? Né? Quer dizer, a gente fica procurando gurus, né? Gurus que resolvem os nossos problemas, mas na verdade quer dizer, resultado na verdade de uma orfandade. Né? Quer dizer, e buscar um guru é buscar uma estabilidade, quer dizer, que não é própria do masculino. Buscar o guru é buscar um troço estável que não é próprio do masculino. Né? O masculino ele enfrenta o caos. É próprio do masculino enfrentar o caos, não é estar no estável. Né? Quer dizer, os homens hoje, né, ou eles são essa coisa soft que eu me referia antes, né, esse masculino soft, né, quer dizer, meio efeminado, meio, né, quer dizer, fraquinho, desinteressante, ou ele é, né, um virulento que ele procura se impor por força, mas que no fundo revela uma tremenda fraqueza, uma tremenda insegurança com relação à própria masculinidade. Quer dizer, é evidente, né? É evidentíssima uma coisa como essa. Sim. E é interessante, nessa sua fala, a gente tentar localizar onde está de fato esse elemento masculino enquanto virtude, qual que é o lugar mesmo do homem, para além desses extremos. Porque nós sabemos que, já dizia Aristóteles, né, a virtude é a do meio, mas um meio elevado, um meio magnânimo e generoso, né, e que aos extremos nós encontramos os vícios. Sim. E o que nós temos realmente, ou é uma escassez de masculino, que são esses homens profundamente afeminados, cheios de trejeitos, cheios de insegurança, buscando serem vistos e honrados, mantendo uma estética do corpo para que alguém os admire, querendo ser conquistado pelos olhares, aquilo que são atributos muito claros das mulheres. Então, assim, ou você tem desse lado essa escassez, esse esvaziamento do masculino, né, que seria um dos extremos. Num outro extremo, nós temos esse masculino sendo vivido de forma truculenta, exacerbada, né? O masculino enquanto o machão, enquanto o ogro, enquanto o pegador, né? Enquanto aquele que assim, quer descer o porrete em todo mundo, quer cantar todas as menininhas, quer, né? Que é o outro excesso do masculino, que também é defeituoso, que também vai denegrindo a natureza humana. E no meio o que nós temos? Nós temos o homem viril, perfeito, o homem valoroso, o homem virtuoso. E qual que é, por essência, a virtude do homem? O que é um homem viril? Me parece que no masculino, enquanto homem viril, enquanto virtude, nós temos duas grandes realidades que nos chamam muita atenção. A realidade do esforço, que nós falamos aqui, reitero, e a realidade do sacrifício. O homem, enquanto um ser virtuoso na sua vivência do masculino, ele tem essa capacidade do esforço, da fortaleza, de enfrentar bens árduos, de se colocar a marchar, não porque ele odeia quem está na tua frente, mas porque ele ama aquilo que está, né, nas suas costas. Dizia Chesterton, né? Um soldado, um homem, um guerreiro, ele nunca se coloca numa atitude de guerra para matar o que está na sua frente porque ele o odeia. Não, a questão não é que ele odeia. Ele se coloca em guerra porque ele ama. É o amor pelos que estão em casa, é o amor à pátria, é o amor aos filhos, é o amor à esposa que faz com que, entre outras coisas, ele se coloque em guerra. Né? Então, essa atitude do esforço, né? Do marchar, né? Do ir atrás, né? Do empreender, do conseguir trazer a caça para casa, do arriscar, do insistir, toda essa dimensão da virtude da fortaleza, mas fortaleza ativa, que é a fortaleza própria dos homens. As mulheres têm a fortaleza passiva. Por exemplo, você pega uma mulher que durante 9 meses gera uma vida e depois ainda passa por um processo, né, de parto, né? Assim, isso é uma fortaleza profunda, mas uma fortaleza assim, expectante, passiva. Né? Nós não aguentaríamos assim. A gente derruba com uma gripe, né?
Uma gripe, inclusive falam que a gripe no homem se equipara, né, ao trabalho de parto nas mulheres, porque nós somos muito fracos nessa dimensão passiva da fortaleza. A gente abre o bico, a gente entrega os pontos. A nossa fortaleza é a fortaleza ativa, de arriscar, de arregaçar as mangas, de empreender, de sair cedo e voltar tarde, de pensar em meios para conseguir trazer o sustento, proteger os nossos, enfim. E a outra dimensão que é a dimensão do sacrifício, que fica muito clara naquela passagem de Efésios, né, Efésios 5, quando, né, na leitura cristã, e todo, né, o sistema judaico-cristão se apoia nisso também, de alguma forma, em que o homem é aquele que faz a entrega. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Atitude passiva. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou a ela, para torná-la toda santa, toda pura, sem mácula, sem mancha, mas santa e irrepreensível. Ou seja, maridos, vocês são aqueles que dão a vida, aqueles que entregam o sangue, aqueles que abrem os braços e, né, deixam, né, com que as forças possam ir se esvaindo enquanto a vida é dada. E as mulheres, enquanto um caráter passivo, submete-se àquele que doa, àquele que ama. Né? Então, assim, essas duas dimensões que ajuda a colocar o homem nesse lugar de centro, né? O homem masculino, para sairmos do extremo da escassez do masculino, ou um exagero da masculinidade que acaba virando, né, assim, também uma imagem deturpada, estúpida, truculenta, violenta do homem. O homem é o ser do esforço e o homem é o ser do sacrifício. Aqui que se dá a vivência do masculino, né, Pacheco? Que é essa, acho que aqui vale essa dupla. Lembrar que o que está em jogo aqui, né, é justamente essa dupla aqui, né? É lutar e amar. O próprio do masculino é a agregação dessas duas, né, dessas duas realidades humanas, né? A capacidade de luta e a capacidade de amor, né? Se a gente não integra na nossa humanidade estes elementos de luta e de amor, né, ambos com um peso igual, né, não é que um tem que ter mais peso do que o outro, ambos os pesos, né, o sacrifício que está em jogo pressupõe uma capacidade de amor, quer dizer, que tem em mente, que tem em vista, sobretudo, né, quer dizer, algo daquilo que se aprende, né, nesse desenvolvimento do humano, mas, né, agrega-se a isso, alia-se a isto, essa capacidade de luta mesmo, de enfrentamento, de criatividade. E aí o que eu acho que é uma coisa interessante, que é um pouco o que eu vou fazer propaganda aqui, desculpa, o que eu estou querendo justamente começar a trazer como conteúdo aqui no meu perfil, é justamente a ideia de que, quer dizer, na ausência de referenciais masculinos assim, a gente não sabe o que faz. Né? Quer dizer, a gente fica abraçando qualquer coisa. Né? E aí, o primeiro guru que aparece, a gente abraça. Né? O primeiro, se não é o guru, a primeira autoridade entendida como, né, quer dizer, como massacre de liberdade que a gente encontra, né? A gente arrega para ele. Né? E aí, a ausência desses ideais, né, desses modelos masculinos, é terrível para a construção de uma sociedade. Né? E muito do que eu estou querendo trazer à tona aqui é justamente assim, que a gente seja capaz de ver na história humana, né, não só na história humana propriamente dita, né, personagens que a história humana deixou para a gente como herança de modelos do masculino, como também na literatura, e há, né, há mancheias, né, inúmeros exemplos e modelos do masculino entendido como essa capacidade de lutar e de amar, né? Seja na história, seja na literatura, você encontra isso, né? Quer dizer, que é um pouco a ideia da gente recuperar, né, o poder que o arquétipo tem, né? Porque a coisa bonita do arquétipo, né, é justamente que o arquétipo tem a capacidade de colocar a gente no lugar certo, né? Quer dizer, porque o arquétipo não é um modelo redondinho, né? Acabado, irretocável, né? Quer dizer, você pega, né, qualquer modelo arquetípico, né, carrega sempre luz e sombra, né? Carrega sempre o problema da virtude e do vício, né? Todo modelo arquetípico, assim, todo símbolo, né? Quer dizer, tem o verso e o reverso, né?
E o que é muito interessante, porque o grande problema do guru, o que é? Que o guru é irretocável, né? O guru é perfeito, né? O guru é uma imagem perfeita. Quer dizer, e aí gera na gente ou uma adesão conformista, né? Ou então gera na gente uma ansiedade louca, né? Eu vejo isso muito recorrentemente entre os meus clientes, né? Quer dizer, que seguem 340 perfis diferentes no Instagram, né? E que me falam, de repente, assim, doutor, pelo amor de Deus, né? Eu estou me descobrindo assim, incapaz, eu sou um bosta, não sei fazer isso que esses caras falam, né? No fundo, o cara não se dá conta, né? Quer dizer, de que ele tá fazendo uma imagem que não coincide com a realidade, né? Quer dizer, olhar para um homem, né? Quer dizer, ver olhar para o Kik, né? Ter a convivência com um homem como o Kik, né? Ter a convivência com um homem como o Ícaro, quer dizer, faz com que você se dê conta, né? Quer dizer, de que ali não tem uma coisa imaculada, irretocável, sem nenhum defeito, sem mancha, né? Quer dizer, ali tem um homem, né? Quer dizer, um homem que fez um esforço tremendo de aliar essas duas coisas e não fez um esforço de uma vez por todas. Ele faz este esforço o tempo inteiro. Esse esforço ele precisa ser refeito, né? 1, 2, 3, 400 mil vezes, se for o caso. Porque senão a gente perde. Então a gente precisa, né? Tem um autor que eu gosto muito, né? É um monge beneditino chamado Anselm Grün. Ele tem um texto no qual ele justamente ele trata disso. Né? O texto se chama Lutar e Amar. Né? O livro se chama Lutar e Amar, exatamente isso. Né? E ele fala, né, da necessidade que o homem tem de encontrar a si mesmo numa figura, né, arquetípica, num modelo claro, que ao invés de espantá-lo, porque é perfeito, né, o atrai. Né? Atrai o seu olhar. Né? Quer dizer, de maneira tal que ele se sente livre, ele se sente à vontade. Né? Quer dizer, é engraçado porque dia desse eu conversava com o Saulo Barbosa, e uma conversa no carro, a gente estava indo para o aeroporto e a gente estava conversando, né? E o Saulo dizia uma coisa que me chamou a atenção. Ele dizia, sabe, me espanta, né, que os grupos de homens que se formam hoje em dia, né, eles são grupos nos quais, inevitavelmente, os temas que vêm à tona são temas que, para quem tem um mínimo de maturidade, reconhece uma tremenda fragilidade no tratamento dos temas. Né? Você vê grupo de homens e você fala, só tem bobagem ali rolando. Né? Os caras estão falando da menina gostosa, não sei mais o quê, falando de bobagem. Né? O que é terrível, efetivamente, porque no fundo, né, os agrupamentos masculinos, né, que são tão importantes para que eu encontre, né, a figura ideal, clara, bem definida do que é o homem, né, hoje se tornaram, na verdade, né, antros de emasculação, né, ou de virulência, efetivamente. Né? E eu dizia para ele, né, engraçado, Saulo, porque eu, de fato, reconheço isso, né, recorrentemente, né? Vejo isso muito presente. Mas, por outro lado, né, eu vejo que há, né, há agregações masculinas, né, que, no entanto, não são disseminadas, não são presentes para tudo quanto é canto, mas há agregações masculinas em que estes elementos de luta e de amor, de sacrifício, né, amoroso pelo outro, pelo bem do outro, né, de empenho virtuoso, né, pela própria fortaleza, estão presentes, né, como orientações, né, como formas de construção do masculino. Mas isso não é comum, né? Isso não está espalhado para tudo quanto é canto. Né? Você conta nos dedos da mão, né, espaços como esses. E eu reputo, por exemplo, né, a experiência de encontros como esse, né, entre você e eu, né, a possibilidade da gente estar, né, criando espaços, né, na internet, onde estes temas começam a ser tratados, como eu vejo, por exemplo, né, que para o lado do feminino vem aparecendo tantas e tantas iniciativas nesse sentido, né? Andréa Litt, que está aí, né, falando do feminino, né, da retomada da feminilidade. Você vê aí perfis, né, falando sobre esse tema do feminino entendido, né, de uma forma
positiva, né? Construtiva, eu acho que a gente precisa começar a empreender um movimento igual, né? Nos Estados Unidos, né, o Robert Bly, né, que tem um livro que eu acho que é imprescindível para os homens lerem, que se chama João de Ferro, né? Um livro sobre homens. Vale muito a pena a leitura, né? O Robert Bly, ele inaugurou no século passado um movimento nos Estados Unidos, né? Que é esse movimento de busca do macho selvagem, né? Quer dizer, que parece uma coisa meio, né? Que coisa mais maluca isso, que coisa mais esquisita, parece programa do History Channel, né? Mas não, né? O macho selvagem, né? Não é um homem virulento, não é um homem, não é um garanhão, né? É justamente este homem que recupera, né, uma clareza de compreensão de um modelo arquetípico do masculino e abraça esse modelo arquetípico, né? Quer dizer, o próprio conto dos irmãos Grimm, né, o João de Ferro, né, que motiva o texto do Robert Bly, é um texto que fala muito do masculino, né? Do que está em jogo nessa construção da masculinidade. Então a gente precisa retomar esses modelos, né? A gente precisa torná-los vivos, né? Quer dizer, você fez referência, né, a alguns textos da Bíblia, né? Quer dizer, puxa, a Bíblia está recheada de arquétipos do masculino. Está recheada de arquétipos do masculino. Né? Quer dizer, de Adão a Jesus, né? Você tem uma miríade de homens mesmo, né? Com todos os limites, com todas as fraquezas, mas ao mesmo tempo com todo o anseio de ser bênção no mundo, de ser espaço de sacrifício, quer dizer, toda a luta que ele empreende no sentido de fazer isso, né? Isaac é uma figura que me chama muita atenção, né? Porque Isaac é o típico homem soft, né? Quer dizer, é o típico homem de hoje, né? Quer dizer, ele é filho, né? Quer dizer, de um homem forte como era Abraão, né? Mas ele é um órfão, né? Quer dizer, é um órfão ferido ainda por cima, né? Quer dizer, pelo sacrifício, né, do pai, né? Quer dizer, e ele revela muito da experiência da orfandade nossa. Mas só que o Isaac não é um homem que morre soft. Quer dizer, ele é o homem que entende que em um momento da vida ele precisa se tornar bênção, né? E lá com Esaú e Jacó, né? Quer dizer, os filhos dele, né, que são a possibilidade de que Isaac justamente, né, dizer, coloque à tona uma virilidade que ele havia perdido. Rebeca é uma mulher dominadora, a esposa de Isaac é uma mulher dominadora, uma mulher que controla Isaac, que faz ele ser, né, comer na mão dela, né? Esaú e Jacó, né, são dominados por Rebeca, né? Dizer, até o momento final em que finalmente Isaac ele se dá conta de, não, pera lá, né? Dizer, pera lá. Eu preciso que eu seja a bênção. Eu sou o portador da bênção, né? Quer dizer, eu que tenho que abençoar essa coisa. Então, estou pegando o modelo de Isaac, mas a gente, né, você pode pensar, né, na Bíblia, né, as figuras do masculino de um jeito muito bonito. E a gente precisa começar a recuperar isso e tornar isso, sobretudo, né, tema de agregação, né, entre os homens, para que os modelos de agrupamento do masculino não sejam eles, né, modelos que, na verdade, mais multiplicam essas imagens do soft ou do machão virulento. Né? Enfim, eu me alonguei, mas é porque essa coisa, para mim, é muito importante que a gente tenha, né, a possibilidade de encontrar espaços para trazer isto à tona, né? Quer dizer, para os homens que aí estão. Né? Excelente, excelente. E isso é libertador. Sim. Eu me coloco à disposição no que for necessário para lhe ajudar a fazer isso acontecer. Para que esses grupos aconteçam, para que essa discussão cresça, porque assim, é urgente, é urgente. Assim, nós realmente estamos, nós homens, estamos sem referência, sequer sabemos muitas vezes assim por onde começar. Sim. Qualquer tentativa de trabalhar o masculino parece sofrer fortes represálias, né, pelo próprio movimento do feminismo e sim. Ideologia. Então, assim, sabe, não dá mais. Assim. Nós estamos vendo uma sociedade que está padecendo e padece muito em conta da ausência do elemento masculino. Sim. Porque aí faltam esposos, faltam pais, faltam filhos. Assim, sabe, todo o espaço que deveria ser ocupado pelos homens, desde o comércio, a política, né, desde em casa ao seminário, né, todos os espaços que deveriam ser ocupados
homens, né, com essa vivência viril do masculino, estão sendo ocupados, né, por assim, homens afeminados, né, por meninões crescidos, por pessoas que não têm ideia das capacidades que trazem e do chamado, né, existencial que tem. Esse chamado de amar e de servir. Por exemplo, você pega um pai, eu gosto muito do autor lá do James, acho que é James Tyson, né? Ele fala, olha, por exemplo, você quer ver um erro crasso, assim, um pecado social do nosso tempo, é os pais quererem se tornar amigos dos filhos. Quando eles fazem isso, o que se impõe é o seguinte, tá? Se você, meu filho, se você é o amigo do teu filho, me diz o seguinte, quem é o pai dele? Ele acabou de ficar órfão. Exato. Exato. Para não ir para o desgaste, você para não ir para a luta, você para não viver essa dimensão mais profunda do amor, né? Amor e luta, os dois grandes chamados do homem. Você, covarde que é, frouxo que é, fraco que é, querendo honra, porque você quer que teu filho fale bem de você, você quer que os amiguinhos do teu filho falem bem. Pô, eu tenho um pai maneiro, cara, eu tenho um pai que joga game comigo e fuma um dois lá comigo, né? Eu tenho um pai super atleta, ele anda de skate comigo nas rampas. Cara, quando você, por se tornar feminino, torna-se amigo do seu filho acabou de ficar órfão. Seu pai não tem. Esse menino, essa menina, essa criança, Sim. Não é que ela deixa simplesmente de ter referência do masculino. Sim. Junto com isso é tirada também a noção de pai. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, olha onde chega essa questão do masculino sendo mal vivido, né? Não sendo vivido no campo das virtudes, chega até mesmo na orfandade das crianças, porque pedem um pai. Porque esse pai quer se comportar como mãe. O pai, ele não pode ser colo. Assim, é evidente que o pai também, entre outras coisas, pode dar colo, pelo amor de Deus, pode dar carinho, mas assim, o pai não é esse agente passivo. Sim. O pai não é esse colo gostoso e fofo. Sim. Assim, vamos olhar a própria estrutura física do pai, né, Pacheco? Pelo amor de Deus, assim, eu olho pro meu corpo, assim, tem pelo, a gente é todo meio pontiagudo, né? Assim, sabe, é feio, homem é feio, né? Né? O rosto, né? Onde a criança encosta, espeta, né? Se a barba estiver grande, espeta porque a barba é incômoda. Se a barba estiver feita, incômoda ainda mais porque ela tá cerrada. Né? A mulher não, ela é tenra, ela é macia, né? A pele é mais sedosa, né? Ela é mais cheirosa, entende? Ela é um convite ao colo da criança. O homem não, né? Então assim, só que aí o homem quer se tornar como a mãe. Ele Sim. quer trazer para si, ele quer botar no colo, ele quer acariciar, ele quer cuidar. Só que se a mãe ficar no papel do pai, entre outras coisas, se a mãe, ficar no lugar que lhe é próprio, entre outras coisas, ela se torna uma hermeneuta do pai. Porque se o pai é a figura do esforço e a figura do desgaste, o pai vai chegar para aquele moleque, achei que vai dizer o seguinte, moleque, engole esse choro, levanta daí, torne-se homem. E o que o moleque vai fazer de imediato? Vai sair chorando, vai sair desesperado. E ele vai correr para quem? Ele vai correr para aquele colo, para aquele agente passivo e fala, meu filho, vem cá. Acalma o seu coração. Aí ela vai interpretar o pai. O seu pai disse isso porque ele te ama. Entende? Ela vai dar interpretação, o pai vai vir com a bronca, vai vir com o esforço, vai vir com a exigência, vai vir com o limite, porque o pai é a figura da lei do limite, e a mãe vai interpretá-lo. Olha, o seu pai está dizendo isso agora porque ele pensa no teu futuro. Ele disse com essa severidade porque ele lhe ama e lhe quer bem. Agora, quando o homem começa a se afeminar, ele disputa lugar com a mãe perde o seu lugar na casa, né? As crianças ficam sem referência, ou seja, a gente está causando uma verdadeira tragédia dentro das nossas casas e na sociedade, porque nós não temos referência e não sabemos o que é homem. Então, assim, Pacheco, decola com isso. Né? Pelo amor de Deus. Porque perde-se até o feminino, Kiki. A ausência de pais, uma sociedade que não tem pais, perde o feminino. O feminino vai embora. Porque a criança, a menina,
Tem um movimento, né, esse movimento das mães, né, Carlões, né, das mulheres Carlões, né, que o Ítalo lançou essa imagem aí que eu acho que é perfeita, né? Quer dizer, a presença de uma mulher que cumpre um papel diferente da hermeneuta, né? Quer dizer, daquela que faz a interpretação adequada do amor, né, paterno, faz com que, no fim das contas, né, a mulher também ela, quer dizer, desvalorize o lugar do homem, e dessa forma a menina, né, quer dizer, qual vai ser a referência do masculino que ela vai ter? O que ela vai buscar como homem? Né? Ela não vai buscar o homem que justamente é aquele que provê, né, e provê porque se sacrifica, não provê porque é o machão que traz dinheiro para casa, mas porque se sacrifica, porque tem um amor, né, sacrificado pelo bem dos seus. Né? Ou seja, perde-se tudo, a sociedade inteira degringola com isso. Né? Uma sociedade sem paz é uma sociedade em que o masculino e o feminino se perdem, né? Perfeito. É terrível isso aqui, é terrível, a gente não se dá conta. Né? O movimento feminista, nesse sentido, é um câncer. É um câncer que a cultura tem que extirpar a todo o custo, a todo o custo. Dizer, isso eu não vou cansar de dizer, é um câncer maléfico da pior qualidade, porque a gente não se dá conta do que isso traz em termos de orfandade para a pessoa humana. Quer dizer, a pessoa humana fica órfã, o homem fica órfão, a mulher fica órfã. Sim. Eu faço coro contigo nisso tudo. Né? Ratifico, também acho que é um dos grandes males do nosso tempo e precisa, a todo custo, e com toda a energia que for necessária, sem ser extirpado. O feminismo tem estragado as famílias, estragado o masculino, estragado o feminino, porque sempre igualar nesse sentido é empobrecer. Perfeito. Igualar aquilo que deve ser vivido na diferença, porque é a diferença que gera completude, é a diferença que enriquece. É justamente o fato de, né, nós termos distintos, eu e minha esposa, por exemplo, é que vai dar, né, uma totalidade de referências, né, e vamos conseguir atender a uma gama de demandas dos nossos filhos, justamente porque somos distintos. Isso completa, isso não pode virar disputa. E essa lente marxista assim, desgraçada, que enxerga tudo como luta, tudo contraditório como rival, né? Tudo vira algo assim polarizado, né? Então é sempre, né, eu e os outros, né? O masculino e o feminino, né? O proletariado e a burguesia. Porra, chega assim, não aguentamos mais isso. Não é possível que a gente vai levar essa balela por muito tempo ainda, né? Mas, como ela ainda existe, como esse câncer ainda está no organismo, nós precisamos achar meios de aplicar a radioterapia. E essa é uma discussão que é uma baita de uma quimioterapia, né, para combater ao homem, o masculino, a reflexão aguda. Eu perdi o seu som. Oi, desculpa. Perdi o seu som. Não está me ouvindo? Por alguns segundos aí eu não escutei você. Tá. O que eu dizia é o seguinte, assim, realmente devolvermos ao homem essa capacidade de pensar acerca do... Tá falhando. Fale você. Passa a bola, senão... Não, mas a única coisa que eu completaria, né, disso que você falou aí, dessa necessidade da gente extirpar isso, né, é algo que é muito interessante, que eu gosto, só porque eu acho que vale a pena a gente entender isso também, né? A gente, infelizmente, essa sociedade sem paz, né, e, portanto, uma sociedade que não consegue lutar pela virtude, né, é uma sociedade que ergue como virtude coisas que não são virtudes. É impressionante porque a gente hoje considera a igualdade uma virtude, a gente considera a tolerância uma virtude. É muito impressionante, a gente não se dá conta, né, de como a gente foi mudando as coisas. A virtude é alguma coisa que confere fortaleza. Igualdade não fortalece absolutamente ninguém. Aqui em casa, muito recorrentemente, os meus filhos assim, né, dizem, eu quero mesmo que a Clarinha ganhou, né?
E minha esposa e eu dizemos sempre, vocês não são iguais. Nessa casa não existe igualdade, existe justiça. Igualdade não é virtude. Igualdade é uma maldade, é um erro, é uma limitação, é um a menos. Né? Quer dizer, o que efetivamente está em jogo é a experiência da justiça. Mas a justiça é uma virtude e, portanto, pressupõe justamente virtude, virtus, vir, que significa viril. É o que é forte, é o que impõe um trabalho, impõe uma dificuldade, impõe algum esforço, um esforço que, se a gente não o faz, a gente não chega a se tornar pessoa mais completa e integral. Quer dizer, todo esse padrão, né, quer dizer, de mudança das virtudes, né, quer dizer, elegendo outras virtudes, elegendo outras coisas como virtudes, quer dizer, é péssimo. Né? Quer dizer que somos iguais é uma dessas mentiras absurdas. Né? Quer dizer, eu saio de casa, né? Quando eu vou trabalhar e eu vou viajar e fico um pouco mais de tempo fora, né? Eu falo com o meu filho mais velho, né? Francisco, você é o homem da casa. Eu nunca vou dizer para Clara, né? Além dela ser a mais nova, ela é a mulher. Eu nunca vou dizer para Clara, né? Cuida da tua mãe, né? Mas eu digo para o Francisco, você é o homem da casa agora, né? Você é o mais velho, você é o homem da casa, né? Como? É um menino de 8 anos de idade, você está dizendo que ele é o homem da casa? Sim! Sim, é exatamente. Ele é o homem da casa, cacete. Ele é o homem da casa. Dizer, querendo ou não, ele é o homem da casa. Eu não estou querendo dizer que ele tem que substituir-me no papel de pai, mas eu estou querendo dizer que ele, naquele momento, ele assume justamente um papel que o diferencia de todos os demais. Não há igualdade. Eu não vou pedir isso para o João, não porque o João é fraco, mas porque ele não é, né, o mais velho da casa. Né? Quer dizer que ele nunca vai poder ser o homem da casa? Não, é claro que ele pode e deve ser. Né? Mas quanto mais eu estabeleço a coisa no âmbito da justiça, tanto mais eu permito ao João, por exemplo, que é meu segundo filho, né, entender um espaço de luta que ele vai ter que empreender. Ele precisa chegar num nível de responsabilidade que eu sei que o Francisco não tem aos 8 anos de idade, veja bem, mas eu imponho isto para ele. Eu coloco isso na mão dele, eu jogo esta responsabilidade. Homens são fundamentalmente seres de responsabilidade. Quer dizer, se não há na jogada, né, a assunção de uma responsabilidade, lutar, sacrificar-se por amor, dizer, não haverá homens, não haverá homens. Dizer, haverá só, né, dizer, essa coisa emasculada que a gente vê hoje. Né? Então, é preciso que a gente quebre esse padrão, né, louco que a sociedade moderna criou, né, de erigir como virtudes o que virtudes não são. Né? Virtude não é virtude. Né? A gente tem que mudar isso aqui. Né? Tem que mudar isso de verdade. Perfeito, perfeito. E é interessante, porque pegando nesse campo também da virtude, a grande questão é o seguinte, só há ações específicas e, portanto, virtuosas, que nos levam a nos tornarmos aquilo que nós somos quando há, né, essa vivência da virtude. A virtude, por excelência, é exatamente esse hábito potencializador. É aquilo que me faz ser mais autônomo, que me torna mais livre, que faz com que eu consiga me realizar existencialmente. Perfeito. Tudo que não é virtude são hábitos limitadores, nos encerram, nos fecham, nos escravizam, assim, me frustram existencialmente. Então, assim, não é que tornar-se homem é uma exigência para que eu cure essa sociedade louca e ferida. Não só isso, é uma exigência também para que eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ser único e irrepetível, me realize. Isso. Eu não vou me realizar se Luiz Henrique não for homem masculino. Né? É aquilo, pegando, né, aquela citação célebre, né, de Ortega y Gasset, se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não me salvo, né? Então, assim, olha, uma das minhas circunstâncias é ter nascido homem. Né? E ou eu me torno este homem que eu nasci, com todas as características, com todos os atributos, com todos os elementos, com todas as virtudes que me são próprias, ou então qualquer tentativa de me tornar, né, um estereótipo outro, de viver a vida de um outro, de trazer atributos de outro, irão inevitavelmente me frustrar.
inevitavelmente me frustrar. Eu posso, de repente, até admirar, né, a capacidade, por exemplo, que as mulheres têm de viver essa fortaleza que eu dizia aqui, a fortaleza passiva, mas eu preciso entender o seguinte, embora eu tenha que trabalhar, né, ativamente para conseguir ter algumas notas desta fortaleza, não é necessariamente a partir dela que eu vou me realizar, porque o meu motor é outro. O meu motor é da marcha, do serviço, né? O meu motor